vigência, da eficácia da lei. Segundo, realizar, além do monitoramento, análise de mérito da resposta, que é também uma atribuição usual, tradicional das ouvidorias. Análise da resposta não significa dizer que aquela área afim, que tem amplo conhecimento sobre a matéria, não respondeu suficientemente. Pode até ser que socorra, que a gente diga, olha, você não respondeu a contento apenas parcialmente o que foi perguntado, mas, sobretudo, verificar, estabelecer essa conexão entre o que foi perguntado e a maneira como foi respondido. Quais as palavras utilizadas, de que modo, sob qual tratamento, a ouvidoria tem obrigação de zelar por essa qualidade. 3. Além do monitoramento, além da análise de mérito, elaborar um parecer dirigido à autoridade superior, prevendo que nos casos em que a informação ou a resposta foi parcialmente ou insatisfatória, haverá recurso à autoridade superior no prazo de 5 dias. Friso, sublinho, 5 dias. 5 dias para a autoridade superior poder se manifestar e ponderar sobre uma negativa ou uma informação insatisfatória é muito pouco tempo. Daí a necessidade da ouvidoria ou de alguma outra instância já ter produzido sobre a informação ou a resposta oferecida, insatisfatória, um parecer sobre como ela poderia ser aprimorada. Esse trabalho a nós caberia a ouvidoria. No caso da CGU, caberá a Ouvidoria Geral da União. E nós tentaremos estabelecer com as áreas fins uma interlocução constante para a melhoria desse quadro. Num primeiro momento teremos mais, essa é a nossa suspeita, e com o avançado tempo, esperamos nós, teremos menos reclamações ou menos problemas. E agora sim, só as 4 últimas. Além de todas as outras, realizar monitoramento, análise de mérito, verificação dos quesitos, acionar o monitoramento da OGU. Aqui digo mais diretamente respeito às ouvidorias do Poder Executivo Federal, porque elas dizem essa interação entre a ouvidoria vai nos permitir entender quais são as demandas encaminhadas à AGU, ao MDS, que poderiam instruir e qualificar o trabalho dos demais. Mas no caso do Ministério Público Federal faz muito sentido que haja uma interação entre SICs, das regionais ou SICs existentes nos outros órgãos, para que a ouvidoria, ou seja qual for o órgão, a PFDC ou não, mas que haja um nível de centralização das informações ou da qualidade da avaliação constante que se faz. Quinto, elaborar trimestralmente, essa é a nossa obrigação, um relatório das informações mais frequentes, qualificando e melhorando a transparência ativa. E, por fim, que nós aqui fazer regularmente uma pesquisa de satisfação com os solicitantes, com aqueles que solicitam e requerem informações. No Chile, a experiência curiosa que nós já começamos a implantar na Ouvidoria Geral da União é as iniciativas de cliente oculto. O Conselho da Transparência chileno, um órgão independente criado para fiscalizar a implementação da lei de acesso, eles mandam e promovem com frequência as solicitações de acesso fisicamente. Então vai um servidor do Conselho da Transparência, um órgão X, e solicita como solicitaria um cidadão, por diferentes... E eles dizem, o pesquisador responsável, o diretor dessa parte de pesquisas e avaliações do Chile, diz que tem sido revelador, tanto ao Conselho quanto aos órgãos. Isso permite ao Conselho contribuir para a qualificação dos serviços de acesso à informação prestados. Enfim, eu aqui trouxe apenas para oferecer à PFDC e à ouvidoria, ao esforço que aqui se realiza de estruturação e implementação da lei, o fluxo que nós constituímos, apenas para que se tenha com mais clareza qual será o andamento previsto da informação no âmbito da CGU, por onde ela entra, que fica difícil de ver desse modo, mas fica à disposição de todos vocês ou daqueles que tiverem interesse. Na página da CGU, como Vânia vai certamente mostrar, há um hot site, talvez seja esse o nome, mas para fornecer maiores informações, a CGU, não só a minha aqui, não só a Vânia que falará logo em seguida, mas a CGU fica inteira à disposição. É nosso maior interesse estabelecer essa conexão forte com a implementação da lei no Ministério Público, porque temos a certeza que
a lei é garantir direitos fundamentais, de direitos humanos, ela não só potencializa em muito a atuação dos órgãos, no Chile também há o relato de que entre os órgãos já se utiliza dos expedientes ou da solicitação contida na lei de acesso para instrumentalizar essas relações, essas comunicações, enfim, a nossa parceria com o Ministério Público Federal deve ser total. Muito obrigado a todos, fico à disposição para as questões. Meu nome é Ariadna, parabéns pela sua exposição, realmente foi muito densa, você tocou em vários assuntos que precisavam até aprofundar em cada um deles para que a gente conseguisse algumas respostas. Mas a minha dúvida maior reside na questão dos documentos custodiados, aqueles recebidos por órgãos que têm uma competência constitucional de fiscalizar aplicação de recursos públicos, que é no caso onde eu atuo. E a minha dúvida fica exatamente nesse ponto, se o decreto vai trazer respostas, se você está trabalhando nessa área da elaboração do decreto, para essa questão da você divulgar, não dar acesso, o acesso eu entendo que ele é público, mas você repassar esses documentos a cidadãos, documentos que são recebidos através de requisição sob o amparo constitucional. Você requisita aqueles documentos aos órgãos. Documentos não sigilosos. Documentos, em tese, ostensivos, mas que estão ali sob a sua guarda para você atuar na sua área fim do órgão. Então, a minha dúvida é nesse sentido, se o decreto vai trabalhar nesse sentido, que eu acho que é a dúvida maior. Bom dia, o meu nome é Conrad, eu sou arquivista aqui do Ministério Público Federal e a minha pergunta então ela vem nesse sentido em relação à minha área, né, ao fazer da minha área, que esse artigo 7º ele toca nesse ponto especificamente, né, no inciso 2º ele fala da informação contida em registros ou documentos, né, produzidos e acumulados pela instituição. E mais à frente, no parágrafo 5º, né, ele trata do extravio dessa informação. Se ela for solicitada, né, e for identificado que foi extraviado, o interessado pode requerer uma sindicância, né, para esclarecer o fato. E o artigo 6º responsabiliza, né, no caso, o responsável pela guarda da informação extraviada. Então, isso impacta diretamente no meu fazer, né, no caso. E, pegando carona no que o senhor falou do protocolo, né, que muitas vezes é esquecido, o arquivo, ele, não sei se é pior a situação, né, porque a questão da falta de pessoal, até a visibilidade da importância desse arquivo na instituição. No nosso caso específico aqui, nós só temos arquivistas aqui em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, e em todas as capitais dos estados existem arquivos que não têm esse tipo de profissional, então existe um responsável pela guarda, né? No caso aqui fica claro que o responsável pela guarda seriam nós, por exemplo, queríamos responder. Agora no Estado não se tem esse responsável, inclusive não se tem nem a figura do arquivo formalmente instituída. Então, assim, a minha pergunta é no sentido de que forma que esses dispositivos que eu acabei de ler, na visão do senhor, a gente poderia trazer como usar a nosso favor na busca da instituição para mostrar a visibilidade, dar visibilidade, mostrar a importância do trabalho, né, e de responder a todas essas questões que, na maioria das vezes, estão nos arquivos. E muitas vezes esse extravio não é um extravio de ter sumido, é de não se encontrar no momento correto a informação. Né? E a informação ela só é útil quando você precisa dela. Se eu encontrar daqui a uma semana, ela já não é mais útil, né? No momento que ela é necessária. Então, na visão do senhor, assim, como é que isso poderia, a gente poderia utilizar isso ao nosso favor? Meu nome é Ailton Benedito, procurador da República, procurador regional do Direito do Cidadão em Goiás. Exercendo aqui meu direito constitucional de acesso à informação, eu tenho uma ponderação que é a seguinte. No Brasil, o governo federal, o governo dos estados, as estatais, são grande
divulgadores utilizam a propaganda, aquilo que deveria ser publicidade institucional, de ações, de serviços, de políticas públicas, para o exercício de uma verdadeira propaganda, muitas das vezes de natureza personalíssima. Supondo, né, é isso que dizem, que é de interesse público conhecer essas informações. Né? Então, a minha indagação é a seguinte: durante a fase de discussões desta lei, especialmente no âmbito do Poder Executivo, que sem dúvida nenhuma é aquele que mais promove a propaganda supostamente institucional no Brasil, houve alguma discussão e houve alguma conclusão no que diz respeito a limites impostos por esta lei à propaganda institucional, no sentido de revelar o acesso à informação mediante fatos e não a utilização de opiniões, né? Opiniões que muitas das vezes ali elas utilizam de supostos fatos ali o programa, a política pública, a ação, para emitir um juízo de valor sobre aquela ação governamental, aquela ação do ente público, aquela ação do órgão público. Então, eu quero saber se houve discussões nesse sentido, se há uma compreensão de que esta lei impõe algum tipo de limitação a esse tipo de propaganda institucional, no sentido de, aí sim, prover ao cidadão, prover à sociedade informações qualificadas, informações fidedignas sobre as ações, serviços e políticas públicas. Quanto ao que me pergunta a Ariadne, das informações custodiadas, elas serão tratadas no decreto. Quais são as duas opções disponíveis? Custodiadas são aquelas informações que não existem mais no órgão que as produziu e só existem no órgão que neste momento as tem. Não se encontram em nenhum outro lugar. Essa é uma definição possível. Como eu disse, diz respeito à custódia de presos ou detentos. É uma visão talvez restritiva do acesso. E a outra é, não, custodiadas, um órgão a tem, porque a produziu ou a mantém, e o outro também, por qualquer outra razão, seja por um processo de investigação, seja porque a solicitou. Neste caso, neste segundo caso, a informação seria, nos debates que se tem travado, primeiro solicitada ao órgão que a produziu, e não sendo sigilosa e não havendo qualquer tipo de restrição de acesso, se não fornecida por esse órgão, poderia ser pelo outro. São os dois caminhos, se consigo me lembrar com rigor, os dois caminhos que se podem seguir. A tendência, eu não conseguiria, há uma divisão ainda nesses debates, quais são as vantagens em um ou outro, porque não se tem um acervo, não se tem um conjunto das informações disponíveis, não se tem um rol. Então, para que eu saiba que essa informação negada num órgão também está disponível no outro, eu, CGU, que respondo em grau de recurso para essas denegações, a CGU tem essa responsabilidade em instância recursal, é hoje quase impraticável. Então, talvez seja inviável a segunda opção. Mas está em debate. Não há. O que existe é uma clara compreensão de que a informação deve ser provida, deve ser fornecida. A pergunta que nos resta é qual é a opção que melhor garantiria o acesso às informações. Agora, é claro, quando se promove o acesso a partir das informações disponíveis, no caso, no curso de uma investigação no âmbito da CGU, uma auditoria que dispõe de informações sobre um convênio, ou parcialmente, informações parciais sobre esse convênio, é possível que não se ofereça a totalidade da resposta desejada ou solicitada, mas já seria uma informação, já se ofereceria ao cidadão parte da solicitação ou da resposta da pergunta solicitada. Há esses dois caminhos. Acho que até o momento é o que nós temos em mãos. O que disse o Conrad? Né? A pergunta sobre a importância dos arquivos, você diz de que modo utilizar. Eu fiz menção à importância da transparência ativa, que o Brasil está à frente dos demais países que
também promulgaram ou que produziram uma lei, porque já existe um conjunto de normas e uma experiência transparenciativa robusta, consolidada. O mesmo poderia dizer em relação aos arquivos. Existe uma lei nacional. Eu só não falo mais porque o professor Jaime, porque não sei, e porque o professor Jaime vai nos apresentar com mais detalhes. Mas o que eu gostaria de dizer é que vejo com clareza um tripé de atividades sustentando a implementação da lei. A transparência ativa, grande, relevante, considerada e reconhecida experiência, os arquivos públicos no Brasil, com todos os problemas que você com certeza sabe, mas existe um patrimônio instalado, existe o Arquivo Nacional, padrões, sistemas instalados, que funcionam adequadamente, poderão, mas que nos dá uma grande segurança. Só não tem, esse é o que nos falta, uma cultura, procedimentos, sistemas para transparência passiva ou para atender aos requerimentos de informação. Mas concordo contigo que essa, como é para nós, as ouvidorias, uma grande oportunidade de fortalecer o Instituto, do mesmo modo vejo os arquivos como uma grande oportunidade de revelar a sua relevância. Já o tem, mas revelar a sua importância para o Brasil e como uma nação que realmente quer produzir informações consistentes e qualificar a participação e a cidadania, deve necessariamente contar com o apoio e atuação de seus arquivos públicos. Enfim, ao doutor Ailton, eu vejo a publicidade nas empresas estatais. Primeiro que as empresas estatais entraram na lei brasileira quando não entraram em nenhuma outra lei. Não há sempre uma exclusão do Banco Central, no Chile do Banco Central, no México de outras instituições. Há quase sempre um esforço para reduzir e restringir quais os órgãos públicos alcançados. E no Brasil as estatais entraram, que já é um grande avanço. Não se sabe exatamente qual o alcance, no decreto se preocupa apenas com contratos, com cláusula de confidencialidade, como preservar essas relações comerciais mantidas e havidas pelas empresas estatais que poderiam, sim, prejudicar a atuação estratégica. No caso da publicidade, não há qualquer proteção a essa prática considerada irregular, não há. Pelo contrário, eu vejo como uma solicitação pode ser dirigida à estatal ou a uma empresa, exigindo os critérios ou conhecimento pleno das razões pelas quais aquela publicidade foi produzida, ou mesmo o patrocínio foi dirigido a um órgão e não ao outro órgão. O que se pode também com a lei, por aquele aspecto que aqui tentei desenvolver, da qualidade da informação fornecida, é se discutir no âmbito da lei ou da sua vigência, da sua aplicação, que informação é essa que se fornece através da publicidade, que é um dos aspectos levantados. Isso é informação ou publicidade de autoridades ou com pretensões escusas? Esse é um debate que a lei nos obriga a fazer, mas não há algum tipo de obrigação fixada no texto da lei de se justificar especificamente a publicidade. Não há um tratamento da publicidade na lei. No entanto, a meu ver, ela está alcançada por esses dois aspectos, porque se pode solicitar à empresa estatal que esclareça as razões